Queridos, vamos meditar na palavra de Deus e eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Lamentações capítulo 3, versículo 21. Lamentações capítulo 3, versículo 21. O profeta Jeremias, ele escreve um livro, e o nome que ele dá a esse livro chama-se justamente Lamentações. Dá para imaginar o teor, o conteúdo do que haveria nesse livro. E exatamente no capítulo 3, nós encontramos uma ressonância da alma do profeta, conhecido na história como o profeta Chorão. Chorão devido às suas muitas aflições, angústias e decepções. Então no capítulo 3 ele começa a descrever a realidade que ele estava vivendo. Quando um dia, como profeta, ele simplesmente sentou nas ruínas daquilo que era o grande templo de Salomão. E ele senta naquelas pedras que se tornaram apenas meros vestígios de uma obra tão suntuosa que glorificava a Deus. E lá sentado, ele vivia aquela nostalgia dos tempos de outrora, da glória de Deus naquele lugar. E agora os babilônicos vieram, invadiram, roubaram os utensílios sagrados, levaram os judeus escravizados e atearam fogo no templo. O templo todo destruído. E ele está sentado naquelas ruínas e ele começa a escrever o livro cujo nome é justamente Lamentações. Ele começa a escrever com lágrimas. Ele começa a revelar suas dores, suas angústias, suas indagações, seus dramas, seus dilemas, suas aflições. Porém, quando chega no versículo 21, ele rompe, ele provoca uma ruptura. Quem entende um pouco sobre estilo literário fica surpreendido, porque ele chega a cometer um crime com a coesão e a coerência que existe na escrita. Ele está falando sobre um assunto e de repente ele muda. Ele começa a dizer mais, e de repente ele diz, porém, aí no versículo 21, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Sabe, querido, em todo fim de ano é sempre a mesma coisa. Nós acompanhamos através da mídia impressa e televisiva, através das editoras de jornais e através das emissoras de televisão, a retrospectiva. E eu particularmente aprecio muito. O meu programa predileto de fim de ano é justamente a retrospectiva sobre os principais fatos ocorridos no mundo, ocorridos em nossa nação. E eu percebo que tão importante quanto fazer uma retrospectiva a nível mundial, nível nacional, é uma retrospectiva pessoal. Então, Jeremias está fazendo essa retrospectiva sobre tudo que ocorreu na nação, sobre tudo que ocorreu na nação de Israel, na cidade de Jerusalém, sobre o que está ocorrendo em sua vida. E eu quero te chamar agora para fazer essa retrospectiva. Só que diante dessa retrospectiva, ele toma uma decisão extremamente preponderante para determinar os seus próximos passos, que vai definir exatamente como será o curso da sua vida.
E ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Evidentemente, nesse ano que se finda, nós tivemos conquistas e fracassos. Nós tivemos êxitos em algumas áreas da nossa vida, em outras derrotas. Nós tivemos tristezas, nós tivemos alegrias, vivemos todos aqui as 4 estações: verão, inverno, primavera, outono. Todos nós lidamos com a dialética do tempo e enfrentamos essas vicissitudes e essas intempéries da existência. Todos que aqui estão. Agora chegou o momento de fazer uma retrospectiva. E dentro da retrospectiva, traga agora à sua memória somente o que pode lhe trazer esperança. Aquilo que não lhe traz esperança, você pode descartar. Aquilo que não traz esperança, você pode simplesmente dispensar. Aquilo que não traz esperança, você pode jogar fora. Na vida, todos nós devemos ter 2 malas em nossas mãos. Uma mala normal, comum, e a outra vazia. Essa vazia, no caso, eu digo furada. E aquilo que não presta, a gente coloca dentro dessa mala furada. E a gente vai caminhando. E aquilo que for colocado dentro da mala furada deve simplesmente resvalar. E a gente não deve carregar. O que eu quero dizer aqui, queridos, é que o seu coração não pode ser um baú de más recordações. Jeremias tomou uma decisão na sua vida e ele decidiu não viver frustrado, não viver desapontado, não viver desanimado. Então ele escolheu: eu quero trazer à memória tão somente aquilo que me traz esperança, e aquilo que não me trouxe esperança, eu não quero mais trazer à minha memória. Às vezes as pessoas se tornam vítimas, reféns de situações que ocorreram na sua vida. Elas não conseguem se perdoar, elas não conseguem liberar perdão, e elas começam a viver estigmatizadas, e não sabem o mal que isso lhe gera. E aí começa a viver uma vida completamente de opressão, uma vida oprimida. Queridos, precisamos saber a importância dos pensamentos. Não sei se você sabe, mas os pensamentos, eles determinam as nossas emoções determinam as nossas palavras determinam as nossas atitudes, e as nossas atitudes revelam quem realmente nós somos. Portanto, se você deseja mudar algo na sua vida, comece a partir dos seus pensamentos. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer, e eu convido você a abrir a Bíblia, Provérbios 23, versículo 7. Nós vamos voltar para Lamentações. Provérbios 23, 7. Somente essa parte inicial. Vai dizer o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Aqui fala sobre o poder que há nos pensamentos. Eu não quero ser místico nem esotérico, mas quando você pensa demasiadamente em algo, é como se os céus conspirassem para tornar aquilo realidade. De modo que Paulo chega a dizer: o mal que eu temia me sobreveio. Pensava tanto naquilo que acabou atraindo aquilo para a sua vida. Os nossos pensamentos realmente revelam a nossa essência e a nossa natureza. Portanto, se você deseja mudar algo em sua vida, comece a mudar os seus pensamentos. Comece a pensar diferente, porque os seus pensamentos vão determinar a sua identidade. Olha como o texto é tão claro: porque como imagina em sua alma, assim ele é, assim ele se torna. O que é que você tem pensado? O que é que tem ocupado o seu pensamento? O apóstolo Paulo, ao dar o conselho à igreja em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz: tudo o que é verdadeiro,
tudo o que é puro, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, que seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Pense nisso. O apóstolo Paulo está dando conselho e diz bem assim: mude a sua maneira de pensar. Como? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Preste atenção, irmãos, que até mesmo as músicas que vocês ouvem determinam seus sentimentos. A música é algo tão sério que ela não acontece, ou melhor, ela não surge nesse mundo, ela surge na eternidade antes da criação. A música já existia. A música já existia. E quer saber de uma verdade? A música atrai espíritos. Atrai espíritos. Tem música que ensina a atrair. Tem música que ensina as pessoas a roubar. Tem músicas que induz as pessoas a determinado tipo de comportamento. Tem músicas que geram depressão, você fica deprimido quando escuta essas músicas. Então, olha, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Cuidado com o que você escuta, né? A gente tem acompanhado aí nos últimos dias, e alguém já fez até um comentário crítico sobre isso, eu achei interessante, que tinha música aí da Muriçoca, né? E quando cantaram aquela música da Muriçoca, foi uma epidemia em nossa nação. Cantaram a música da metralhadora, e naquele tempo, meu irmão, foi tiroteio para tudo que é lado, né? As músicas vão determinando não somente os rumos de uma pessoa, mas de todo o contexto ao seu redor. E a gente não imagina o que é aquilo que a gente está traindo para as nossas vidas. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pense nisso. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Chega de sofrer. Foi isso que Jeremias disse: chega de sofrer, chega de padecer, eu preciso dar um basta. E como posso fazer isso? Trazendo à memória somente aquilo que pode me trazer esperança. A Bíblia nos diz ainda em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformados sereis pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não vos conformeis com este século, com a imposição da mídia sobre as nossas vidas, com essa inversão dos valores, e isso tem invadido os nossos lares de uma forma terrível, e a gente tem se conformado, e tem sido tudo comum, tem sido tudo normal, tem sido tudo tão natural. E a Bíblia vai dizer: não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renove seu entendimento, renove seus pensamentos, renove a sua mente. Aonde? Em Deus. Caso contrário, meu querido, volto a dizer, você vai ficar vítima e refém dos seus traumas. Você nunca vai conseguir projetar o seu futuro, porque vive o presente sendo escravo do passado. Essa é a triste realidade. Agora vamos voltar para Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jeremias perdeu a esperança nos homens, perdeu a esperança na política, perdeu a esperança na religião da sua época, perdeu a esperança na economia, perdeu a esperança em todas as estruturas e poderes humanos, mas ele não perdeu a sua esperança em Deus. O significado da palavra esperança
é a junção de dois vocábulos, esperar com confiança. Quando a gente espera com confiança, a gente tem a esperança. Dizem por aí que a esperança é a última que morre, mas a esperança, na verdade, é a última que nasce. E ainda que alguém insista em dizer que é a última que morre, pois bem, a minha esperança é Jesus. Ele morreu, mas venceu a morte. Ressurgiu do mundo dos mortos para nunca mais morrer. Eu não sei qual é a tua esperança, mas saiba que ainda que os homens venham matar a tua esperança em algo ou em alguém, Deus é poderoso para fazer ressuscitar. Então a esperança é a última que morre. Bom, se ela morrer, Deus ressuscita. Não perca a esperança. E Jeremias não perde a esperança. Ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Chega de lamúrias, chega de indagações, chega de murmúrio, chega de questionamento. A partir de agora eu só vou pensar em coisas boas. A partir de agora eu só vou pensar em coisas que edificam. E aí, meu irmão, é preciso prosseguir, porque é para frente que se caminha. Retrovisor só serve para identificação. Um dia eu sofri uma colisão, entrei debaixo de um caminhão. Foi a primeira tragédia que eu tive no veículo. Trabalhando na empresa Vandres Informática, fui entregar um material. De repente, quando eu vejo, eu estou debaixo de um caminhão. Sabe por quê? Porque eu olhei demais para um retrovisor. Retrovisor só serve para identificação. Quem olhar demais para o retrovisor vai acabar esbarrando em algo na sua frente. Aquele dia foi traumático. Eu cheguei chorando. E disse para o patrão: olha, desconte todo o meu salário, mas eu quero pagar. Eu sabia do meu erro. Isso tudo porque uma pessoa falou comigo. E eu quis ser gentil, cordial. Olá, tudo bom? Aí falei assim, fiquei olhando para o retrovisor e dando a mão. Assim, pá! Meu Deus, eu chorei tanto. Vou parar, senão vou chorar de novo. Quero trazer à mente aquilo que me traz esperança. Mas eu quero dizer o seguinte, que tem pessoas que vivem uma nostalgia, que não consegue se libertar do passado. O apóstolo Paulo diz: uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás se fica e prossigo para o alvo. Só é possível esquecer do que ficou para trás quando nós temos um alvo. E eu pergunto a você, qual é o seu alvo? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Lembre-se que Elias se isolou, se clausurou numa caverna, desejou a morte. E sabe como foi que Deus curou Elias? Lhe dando propósitos. Deus visita a caverna e diz: sai da caverna, Elias. Sai da caverna, sai do lugar que estás. Sai do lugar que se encontra, sai da caverna, porque a tua caminhada é sobremodo longa. E ele saiu de lá para ungir reis e para ungir profetas. Você já ouviu falar que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. E não há nada que o diabo goste mais de trabalhar que uma mente vazia. Ele começa a cirandar e através de uma mente vazia ele faz barbáries. Então ocupe somente com coisas boas e tenha perspectiva, tenha projeto. Qual é o seu propósito? Sai da caverna porque a tua caminhada é sobre modo longa. E dessa forma ele curou os traumas, curou as feridas emocionais, curou a depressão de Elias. Elias teve depressão. Como Deus faz isso? Através de objetivo. Procure conhecer os objetivos de Deus em sua vida, e Jeremias escolheu isso. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Bom, a pergunta agora a se fazer é, enfim, como trazer à memória essa esperança que se perdeu, essa esperança que não existe mais. Ele vai nos dizer no versículo 22, 23, 24. Ele vai dizer: as misericórdias do Senhor, ele continuando, né? São a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para o que espera por ele. Para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Ele dá aqui todos os passos.
ele foi curado da depressão, ele foi liberto da opressão, ele voltou a viver. E nós poderíamos até mudar o nome do livro, ao invés de ser lamentação, seria celebração. E a partir de aqui, dessa hora, a vida de Jeremias se torna outra. Mas deixa eu te dizer os motivos que ele encontrou e que nós precisamos encontrar. Primeira coisa, para vivermos essa restauração daquilo que pode nos trazer esperança. Primeira coisa que Jeremias entendeu foi a misericórdia do Senhor. Ei, Deus continua sendo misericordioso. E quer saber? As misericórdias do Senhor é a razão, o motivo e a causa de não sermos consumidos. Ele entende que ele não é melhor do que ninguém. Ele entende que ele não é especial. Ele apenas entende que as misericórdias do Senhor o conserva vivo. E essas misericórdias se renovam a cada manhã. Ei, você está vivo. Se alegre porque você está vivo. E sabe por que você está vivo? Porque todas as manhãs Deus renova seu contrato de vida através da sua infinita misericórdia, que se renova cada manhã ao nosso favor. Imagine, cada manhã Deus está renovando o nosso contrato de vida. Nós não merecemos nada da parte de Deus. A Bíblia vai nos dizer: quem é o homem para que deles te livres? Quem é o filho do homem para que os visites? Quem somos nós? Então Jeremias entende que Deus continua sendo misericordioso e que sua misericórdia se renova a cada manhã, e que essa misericórdia é a causa de não sermos destruídos, é a causa de não sermos arruinados, é a causa de não sermos consumidos. Ele agora para de olhar para as coisas ruins que existem nesse mundo, nessa vida, e começa a olhar para Deus, e em Deus ele encontra motivo suficiente para lutar, para viver. E um desses motivos é a misericórdia de Deus. Você sabe o que é misericórdia? Existe uma diferença de misericórdia e graça. Graça é quando eu recebo de Deus aquilo que eu não mereço. Isso é graça. Misericórdia é quando eu não recebo de Deus aquilo que eu mereço. Isso é misericórdia. E você quer saber o que você merece? Mas a misericórdia que se renova todas as manhãs ao teu favor faz com que Deus seja compassivo, clemente e paciente em relação a mim, em relação a você. O Deus que considera até mesmo os anjos dos céus impuros, Ele encontra em nós impurezas que a gente nem imagina. E como pecadores que somos, e o apóstolo Paulo diz: eu sou o principal pecador. Se ele disse isso, eu posso dizer: eu sou o principal pecador da evangelizadora. A diferença é que somos pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Somos pecadores, mas não aceitamos essa natureza pecaminosa. Nós buscamos no sangue de Cristo Jesus a redenção que nos livra do jugo da morte e nos concede a vida eterna. Porque esse sangue nos fez meros mortais se tornarem filhos da eternidade. Foi o seu sangue derramado no Calvário. Então, gente, pense na misericórdia de Deus agora. Ei, tem muita gente lutando com câncer, contra o câncer, para poder viver. Estava conversando com o pastor Rodolfo, meu amigo, esses dias. Ele me falava sobre a realidade que ele tem enfrentado e o ambiente, o estabelecimento que ele tem visitado, que ele tem comparecido no tratamento que ele está tendo com a sua esposa. Crianças, bebês, com deformidades,
sentindo dores terríveis. E nessas horas a gente começa a refletir sobre a misericórdia de Deus em nossa vida. É o tipo da coisa, né? Eu reclamava que não tinha tênis até ver um garoto que não tinha os pés, era amputado. E a gente reclama tanto da vida que a gente deixa às vezes de reconhecer o que nós temos e o que Deus tem nos dado. Então quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E algo que me dá esperança, sabe qual é? Sabe o que é? É a misericórdia do Senhor, que ao longo desses 365 dias do ano 2018 se renovou todas as manhãs. Amanhã é dia 31 e mais uma vez vai se renovar ao meu favor, ao teu favor, ao nosso favor. Pense nas misericórdias de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser pessimista ou otimista, não. Conta-se até a história que 3 homens estavam num barco à deriva, sendo movido pelos fortes ventos e as ondas agitadas. E o pessimista diz: os ventos estão contrários. E o otimista diz: vamos esperar os ventos se tornar favoráveis. Aí o realista simplesmente foi lá e mudou a direção da vela. Então não se trata de ser otimista, não se trata de ser pessimista, se trata de ter atitudes. Atitudes vai te gerar, vai te levar às altitudes. Tem atitude. Tem atitude. Então seja realista com sua situação. Realmente os ventos estão contrários. Realmente nós devemos esperar eles se tornar favoráveis. Mas enquanto eles estão contrários, enquanto eles não ficam favoráveis, vamos fazer alguma coisa acontecer. E aí ele foi lá e mudou a direção da vela. Mudou a direção da vela. Então, meu irmão, não sei se teu barco se encontra à deriva e se sua vida toda ao longo desse ano foi reclamar: os ventos estão contrários. Os ventos estão contrários. Por que você não conseguiu passar no vestibular? Os ventos estão contrários. Por que você não fez concurso? Não, pior é quando a pessoa diz bem assim: esse ano eu não passei nenhum concurso. Aí você pergunta: fez quantos? Nenhum. Aí eu disse: vai passar, vai passar. O pior é esse cúmulo do absurdo, né? Então faça concurso, vá à procura, faça as coisas acontecer, traga à memória as coisas boas, gente. Traga às memórias coisas boas. E uma coisa boa que nós não podemos esquecer é que Deus continua sendo misericordioso. Continua sendo misericordioso. Eu vi e conheço história de pessoas aqui nessa igreja que não temeram os gigantes, não temeram a concorrência. Se prepararam, porque se você não se preparar, a concorrência agradece. Se prepararam, se dedicaram, estudaram. O jovem que foi líder dos nossos jovens, hoje mora em Xingó, o nosso irmão Janson, continua sendo evangelista da igreja e esporadicamente, sempre que pode, estar aqui conosco. Ele passou um ano da sua vida dedicando ao estudo e conseguiu passar no concurso. E tinha veteranos lá da Chess que chegaram para mim e disseram bem assim: ele passou, mas não vai ser convocado. Para ele ser convocado, o chamado vai demorar muito. 3 meses depois foi convocado. Dedicou um ano de estudo para garantir toda a sua vida. Hoje ele é um cabra da Chess. Está bem. E não perdeu a sua esperança, né? A sua vida em Deus. Gente, misericórdia, entenda que a misericórdia de Deus vai te levar a lugares que você não imagina. A misericórdia de Deus vai te proporcionar bênçãos que você nem sequer sonhava. Então, em primeiro lugar, a misericórdia. Segundo lugar, ainda no versículo 22, vai dizer, no versículo 23, grande é a tua fidelidade. A dimensão da fidelidade de Deus é grande. Grande é a fidelidade de Deus. Jeremias percebeu que o povo, que tudo aquilo que tinha acontecido era devido à infidelidade do povo. Mas mesmo mediante a infidelidade do povo, Deus continuava sendo fiel.
Há um versículo bíblico que diz: ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanecerá fiel, porque essa é a sua natureza, essa é a sua essência. Aí Jeremias começa a olhar e diz bem assim: os sacerdotes foram infiéis, os profetas foram infiéis, o rei foi infiel, a nação, a população foi infiel. Mas ele chega a olhar agora, não mais para a terra, mas para o céu, e dizer: grande é a tua fidelidade. Ele chega a reconhecer, ele esquece as palavras dos homens e recorre às promessas de Deus. Ele esquece das atitudes dos homens e agora começa a trazer à memória as obras que Deus já fez, tudo que Deus já realizou, de tudo. Grande é a sua fidelidade. Estamos no penúltimo dia do ano, e eu quero dizer que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Eu quero te dizer que grande é a sua fidelidade. Às vezes a gente fica oprimido, sabe por quê? Porque a gente cria muita expectativa sobre uma pessoa, e quando nós não somos correspondidos, isso gera decepção. Quero te dizer que Jesus sentou na mesma mesa com Judas, na mesma mesa, andou nos mesmos lugares, mas o que Judas fez não alterou a essência de Jesus, não alterou a natureza de Jesus. Judas traz Jesus com um beijo, Jesus o chama amigo. Para que vieste? É como se Jesus dissesse: além de me trair com um beijo, você vem? Você foi descarado, cara de pau, sem vergonha. Se Jesus fosse nordestino, era desse jeito. E ainda você vem. Mas Judas seguiu o seu caminho com remorso, que corroeu sua alma, ao ponto de não conseguir mais viver. Jesus deu continuidade. Alguém pode pensar: Jesus chamou Judas de amigo? Isso, no mínimo, é irônico. E Jesus está sendo demagogo. Mas na realidade, o mau caráter de Judas não mudou a personalidade de Jesus. Mesmo assim, Jesus o via como amigo. Mas Jesus não entra em decepção, em frustração por isso, porque ele não criou expectativas na vida de Judas. Ele sabia que aquela era a natureza de Judas. Sabe por que às vezes a gente fica deprimido? Porque a gente cria muita expectativa sobre as pessoas e a gente esquece que as pessoas falham, que as pessoas erram. Então, meu querido, olha só, é hora de seguir um novo ano, esquecendo os males que lhe fizeram. Na realidade, não temos como esquecer, né? Alguém até nos disse que é como uma cicatriz. Você tem uma cicatriz, você sempre lembra, mas se você toca e ela está sarada, você não sente dor. Então, assim, as coisas que acontecem na nossa vida servem como cicatrizes que a gente não tem como esquecer, mas a gente toca e não sente nenhum tipo de dor, porque passou. Então, perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar sem dor. E eu quero te convidar nesse momento a perdoar, porque se você não perdoar, Deus não vai te abençoar. Você vai viver travado em sua vida se você não viver na dimensão do perdão. Então, libere perdão para aquele pai que foi ausente, libere perdão para aquela mãe que foi displicente, libere perdão para aquela pessoa que lhe traiu, para aquela pessoa que lhe ofendeu, libere perdão para aquela pessoa que não correspondeu às expectativas e não cumpriu as suas promessas. Libere perdão, libere, porque senão você vai ser escravo dos seus sentimentos, irmão. Então libere perdão na certeza de que Deus é fiel e a sua fidelidade é grande. E a Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra entre nós é fiel para completá-la até a vida, até a volta de Cristo Jesus. No relacionamento com Deus não existe divórcio, sabe por quê? Porque Ele é fiel. Um relacionamento com Deus não existe demissão, sabe por quê? Porque Ele é fiel.
porque Ele é fiel, e Ele é fiel do início até o fim. Amém? Aí Jeremias vê isso, grande é a sua fidelidade. Continua no versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, ou seja, meu alimento é o Senhor, a minha porção é o Senhor. Agora, no final do versículo 24 diz, portanto esperarei nele. E versículo 25 diz, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então, como trazer à memória aquilo que nos dá a esperança? Misericórdia, fidelidade, terceiro lugar, bondade. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Não transfira para Deus suas decepções com o povo. Não transfira para Deus suas revoltas com o povo. Não transfira para Deus suas angústias com o povo. Deus, independente de qualquer situação, circunstância, continua sendo bom. Jeremias diz, eu não vou esperar mais nos homens, eu vou esperar em Ti, porque o Senhor é bom. Às vezes a gente fica tão escandalizado, horrorizado com a maldade do mundo, com a maldade das pessoas, que a gente quer transferir esse sentimento para Deus. Deus é bom, meu irmão. Independente da maldade que te fizeram, Deus é bom. E Jeremias, diante de todo esse caos que está vivendo, ele diz, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que eu busco. Quem sabe você veio aqui hoje precisando ouvir isso. Só isso. Deus é bom. Essa é a sua natureza. Ele é bom. Talvez você tenha tido um marido ruim, uma esposa ruim, um filho ruim, os pais ruins, patrão ruim, e que você pensa que todo mundo é mau. Mas lembre-se que Deus é bom. Deus é bom. É tão simples essas palavras, não? Mas ela soa e reverbera em nosso mundo espiritual com um impacto tão grande, diante dessa verdade que nós não podemos esquecer. Deus é bom. Deus é bom. As pessoas te feriram, as pessoas te machucaram, as pessoas te ofenderam, te caluniaram, te denegriram, mas saiba que Deus é bom. Porque se você não entender isso, irmãos, você vai cometer um erro trágico na sua vida. Deixa eu te dizer só isso. Você sabe quem foi o homem mais manso da terra? Mais manso do mundo? Moisés. Muito bem. Só que Moisés está tão frustrado com o povo. Escute isso. Está tão desapontado e decepcionado com o povo, que o pressiona toda hora e todo tempo. E Deus chega para Moisés, o homem mais bom da história, né? Do mundo e da terra. E Deus chega para ele e diz, Moisés, fala a rocha. Fala a rocha. Moisés pega o seu cajado, ao invés de falar a rocha, ele dá 3 cajadadas na rocha. O que foi que Deus fez com Moisés? Nada. Absolutamente nada. Agora escute. Quando ele fere a rocha começa a fluir água normalmente, naturalmente. E aquele homem que era o melhor homem, o homem mais manso da terra, simplesmente deixa de entrar na terra prometida. Deixa de entrar na terra prometida, porque feriu a rocha, desacatando uma ordem divina. Sabe por quê? Escute, porque transferiu para Deus sua revolta com o povo. Ele esqueceu que a maldade do povo não transforma Deus mal. Que a maldade de Deus, ela não tira, que a maldade do povo, ela não tira a bondade de Deus.
Moisés, o homem mais manso do mundo e da terra, não entrou na terra prometida. Sabe o que eu aprendo com isso? Deixa eu ser mais direto e objetivo. Ele deixou de viver as promessas de Deus, ele deixou de usufruir, desfrutar das bênçãos de Deus, justamente por transferir suas decepções, angústias com o povo para Deus. E isso que aconteceu com Moisés pode acontecer contigo, pode acontecer comigo, pode acontecer conosco. Diante de tantas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, ao longo do ano, nós podemos simplesmente deixar de seguir a voz de Deus, a direção de Deus, e fazer da nossa forma e fazer do nosso jeito. E sabe o que isso vai acontecer? Os céus vão se fechar ao teu favor e você não vai viver as promessas que o Senhor tem te dado. Pense nisso. Pense nisso, que se o homem mais manso da terra ficou irado ao ponto de surtou, Moisés simplesmente surtou e começou a ferir a rocha com o seu cajado. Muitas pessoas têm feito isso em nosso tempo, saturada, exaurida, fadigada, e aí desconta em Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Só quero te dizer uma coisa, que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Os sacerdotes, quando fizeram o templo, a inauguração do templo, cantaram essa canção: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A glória de Deus desceu naquele lugar, não havia canções e canções, só havia um refrão. E o refrão era esse: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei que tipo de experiências você teve ao longo da sua vida, meu irmão, mas eu quero que você saia daqui com toda a certeza que Deus é bom, e é bom demais da conta. Deus é bom. E não importa o que você tenha que enfrentar, onde você tenha que viver, seja monte, seja vale, seja jardim, seja deserto, seja andar pelo fogo, andar pelas águas, saiba que Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. Você já ouviu a história de um rei que em seu reino gostava muito de caçar com o seu súdito? Esse rei era agnóstico, cético, mas o seu súdito era um homem temente e leal a Deus. E o seu súdito sempre dizia a mesma frase: Deus é bom e tudo quanto Ele faz é perfeito. E como de costume, de hábito, foram caçar. E enquanto estavam caçando, conforme sempre faziam, um animal feroz simplesmente avançou no rei e conseguiu arrancar o seu dedo. O rei, lutando com aquele animal, conseguiu matar, mas agora o rei volta ensanguentado para casa e começa a ficar sobre os tratamentos e cuidados médicos. E o súdito vai visitar, e o súdito diz: "Ô rei, eu quero lhe dizer que apesar de tudo, Deus é bom e tudo quanto Ele faz é perfeito." E o rei diz: "Você é louco? Eu perco um dedo e você vem me dizer que Deus é bom e tudo que Ele faz é perfeito? Isso é um insulto, e por causa dessa ofensa você vai ficar preso no calabouço." Prendeu o pobre súdito no calabouço, e o súdito ficou alguns dias naquele lugar. Com o passar do tempo, o rei recuperou e logo voltou a caçar. E entre uma das suas caças, ele foi surpreendido por uma tribo de canibais. Simplesmente o capturaram e o levaram para o ritual que o transformaria em alimento. E quando chama o pajé, responsável pela espiritualidade, começa a examinar aquele homem que era o rei, e diz bem assim: "Nós não podemos nos alimentar do corpo dele, porque ele é impuro e amaldiçoado pelos deuses. Veja que ele não tem um dedo, então ele é imperfeito, não serve para o nosso alimento." Imediatamente liberaram o rei, e o rei sai andando, correndo, agradecido demais. Quando ele chega no seu reino, a primeira atitude que ele tem é lembrar do súdito que estava no calabouço.
E ele vai lá, o súdito conta toda a história, e o súdito está vendo, rei, Deus é bom, tudo quanto faz é perfeito. O rei se alegra e diz, é verdade, agora ainda tem uma dúvida. E o súdito pergunta, qual é a sua dúvida, ó grande rei? Ele pensa, se Deus é bom e tudo quanto faz é perfeito, por que ele permitiu que você ficasse preso esse tempo todo? Ora, meu rei, o senhor ainda não entendeu que se eu não estivesse preso, eu estaria contigo ao seu lado. E essa hora eu seria alimento dessa tribo de canibais. E a história se encerra com os dois juntos abraçados, declarando, Deus é bom. E tudo quanto faz é perfeito. Se obras, ou melhor, se portas se abrem e portas se fecham, Deus é bom. Se a resposta é sim, ou a resposta é não, a propósito, não também é uma resposta, Deus é bom. Se as coisas acontecem ou deixam de acontecer conforme você planejou, imaginou, Deus continua sendo bom. Nem tudo é perda, tem coisas que são livramentos. Para os que não são casados, estão chorando 2018, o rompimento do relacionamento, seja namoro ou noivado, Deus é bom. Amém? Deus é bom. E tudo quanto Ele faz, tudo quanto Ele permite, é perfeito. Agora vê comigo o versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso aqui eu quero encerrar. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ei, olha para mim aqui. Sabe por que Deus não começou a agir na sua vida? Porque você fala demais. Você fala demais. Se você for analisar a vida de Jó, ele começa a perguntar o porquê, o para quê, o porquê, o para quê, o porquê. E Deus não responde. Deus não se rebaixa a esses questionamentos. Deus não responde. Quando Jó se cala, Deus não somente responde, como começa a agir. Você fala demais. A mesma coisa foi na vida de Jeremias. Ele percebeu que estava falando demais e que a murmuração atrai o devorador, que o povo de Deus foi consumido no deserto justamente porque murmurava. E aquele povo murmurava não era porque não acreditava no poder de Deus, porque eles viram sinais como nenhum outro povo. A incredulidade deles não era duvidar do poder de Deus, era duvidar da vontade de Deus, e essa é a pior incredulidade. Eles sabiam que Deus podia, eles só não tinham a segurança que Deus também, além de poder, queria. Então você sabe que Deus pode lhe curar, você sabe que Deus pode lhe abençoar, você sabe que Deus pode reatar o seu relacionamento, você sabe que Deus pode, que Deus pode, que Deus pode, mas a sua incredulidade é se Deus quer. Eu quero te dizer que Deus não somente pode, como também Ele quer. Um dia vai um cego diante de Jesus e disse: mestre, se tu queres, tu pode me curar. Jesus diz: eu quero, fica curado. Fica curado. Jesus quer, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. A Bíblia nos diz em Salmos que esse Deus a quem nós servimos tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Eu tenho prazer na prosperidade dos meus filhos, no crescimento, no desenvolvimento dos meus filhos. Da mesma forma Deus em relação a nós. Agora sabe por que as coisas não estão acontecendo? Porque você está falando demais. Porque nós estamos falando demais. O nome do livro é Lamentações, porque Jeremias lamentava demais, demais. Mas no momento em que ele se cala, Deus começa a agir, Deus começa a operar, Deus começa a trabalhar. Amém, meu irmão? Então aprenda isso em nome de Jesus. A misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, é isso que nós devemos trazer à memória.
E é isso que vai gerar em nós esperança, e não mais uma vida de lamentação, mas sim uma vida de celebração. É isso que eu desejo para você esse ano. Está prestes a começar 2019. Que seja um ano de celebração, que não seja um ano de lamentação. 2018 praticamente passou, não há nada que a gente faça para voltar atrás e mudar o que ocorreu e o que não nos agradou. Mas a gente pode hoje, no presente, reconstruir uma nova história, reconstruir uma nova vida, para a glória de Deus, através do poder de Deus que opera em nós. Estamos juntos nisso? Então segura a mão do teu irmão e diz: levanta-te, é chegada a nossa hora. É literalmente, levanta-te. Se ele está com dificuldade, ergue ele, puxa. É chegado o nosso tempo, é chegada a nossa vez. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Glória do Senhor vem sobre ti. Vamos pensar coisa boa, irmão. Vamos pensar coisa boa. Vamos ocupar o nosso pensamento, a nossa mente de coisas boas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero que você agora puxe na sua memória, resgate na sua memória tudo aquilo que lhe traz esperança. Somente o que traz esperança. Isso, faça isso. Somente o que lhe traz esperança. E aquilo que não trouxer esperança, não faça do seu coração baú de más recordações. Se não lhe traz esperança, que não ocupe o seu pensamento. Quanto a isto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, e se alguma virtude há, que seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Pensai nisso, pensai nisto. Vamos louvar o Senhor. Quando eu não creio, quando os sonhos falham, as lágrimas que escorrem em meu rosto lavam minha alma e me fazem lembrar de ti. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu não creio, quando os sonhos falham, as lágrimas que escorrem em meu
Duvidar é uma escolha. Acreditar também é uma escolha. O mesmo esforço que se tem para duvidar de algo é o mesmo esforço que há para acreditar em algo. A escolha é sua. Jeremias fez a sua escolha. E ele disse: eu quero trazer a memória. Em outras palavras, eu escolho crer. Eu escolho confiar. Eu escolho acreditar. Eu escolho esperar. Eu escolho viver com esperança. Qual é a sua escolha? Faça a sua escolha. Mas mude a sua vida e mude a sua história. Não seja escrita de lamentações, mas que seja escrita de celebrações. Amém?